Bom dia, meus amigos. Hoje eu quero comentar com vocês a entrevista que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso deu à Folha de São Paulo de hoje. Nessa entrevista, praticamente o Fernando Henrique se tornou o porta-voz de lançamento da candidatura presidencial da Aécio Neves, que é uma verdade, mas não deixa de ser o marco. Ele é o grande chefe, pelo menos o grande guia espiritual do PSDB, e continua se achando presidente, né? Ao menos do partido. E o lançou. Mas além dessa fala em prol do Aécio, e diga-se de passagem, não há outro nome, eu acho que agora é o Aécio, por falta de opção até. Então, eu quero pontuar algumas das falas que ele fez aqui. Um dos temas foi a guinada que teria dado o PSDB nas últimas eleições para a direita. O Fernando Henrique foi enfático. Ele disse que foi um engano eleitoral. Ele continua doutrinário. Ele não quer que o seu PSDB abrace teses conservadoras. Se os conservadores quiserem apoiar o PSDB, é problema deles. Mas, segundo o Fernando Henrique, o PSDB não deve aderir a teses conservadoras. Simples assim. E o argumento dele é óbvio. Ele disse: acho que você tem que manter a convicção, ou seja, a convicção da escola de Frankfurt, a convicção socialista, a convicção dos que advogam pelo governo mundial. E uma outra coisa que eu queria pontuar com vocês é a questão do PIB. Ele diz que o PIB não é responsabilidade do governante, porque tem fatores outros que determinam isso, é certo. Mas o que ele critica na Dilma, pelo mau desempenho do PIB, é a chamada falha de governança, que é a tese de sempre do PSDB, que se acham melhores governantes que o PT. É o discurso da competência. Obviamente que ele escapa de fazer a crítica substantiva ao problema mais sério da economia brasileira, que é a hipotrofia da poupança, ou poupança insuficiente. E a poupança é insuficiente porque o governo tributa demais. Simples assim. Enquanto o governo tributar demais, não haverá poupança privada. Enquanto não houver poupança privada de tamanho adequado, não há como ter processo de desenvolvimento. O Brasil, como todas as economias que construíram o modelo social-democrata, que é o modelo fascista de governança, estão condenados, todos esses países, a terem uma atrofia na taxa de crescimento do PIB, né? Aí perguntaram para o Fernando Henrique o que ele acha da história do mensalão. Ele diz: olha, os caras são bonzinhos, mas cometeram um erro, tem que pagar. Essa visão é errada. Ele diz aqui, eu vou abrir aspas para vocês: nunca vi nada do Genuíno, é uma pessoa bastante razoável. Já disse, é um quadro. Eu respeito as pessoas que têm qualidade de quadro. Acho o episódio triste. Mas essa gente ajudou o Brasil no passado. Ora, mais um que vai dizer que o Genuíno é santo. Não é. Esse pessoal chegou à vida adulta lutando como guerrilheiro, matando gente, vocês sabem, não sabe aonde, sequestrando pessoas, afrontando o Estado de Direito no Brasil. Então, não podemos dizer que a biografia dessa gente é uma biografia, vamos dizer assim, que recomende. Toda a luta política de gente como José Dirceu e Genuíno foi mentir, contar lorota para chegar ao poder e depois de chegar ao poder praticar o mal. O mensalão foi apenas um episódio que foi pego, que virou ocorrência policial. Mas não foi o único, a gente sabe muito bem disso. Então dizer que essa gente é que nem um cidadão comum que comete um delito de ocasião, não é. Esses homens do PT são criminosos de ação continuada. Não só nesse campo, mas em vários outros campos. A começar pela pregressa história de guerrilheiros que eles têm, né? Isso não é nada abonador. Eu gosto do Fernando Henrique porque ele é muito transparente. Eu tenho a impressão que ele fala de si para si. Ele ignora um pouco o público externo. Que se você lê direito
o que ele diz, a gente vai ver que ele não esconde nada, ele não faz subterfúgio. Ele só não faz o populismo que o PT faz, isso ele não faz porque não é da natureza dele. Mas ele é um militante socialista tempo integral, engajado na revolução cultural, engajado na transformação dos valores, e ele é o pai do Brasil de hoje. O Fernando Henrique tem a sua obra, o Brasil que está aí. Os partidos políticos principais do PT e o PMDB são crias dele. Todo o projeto político ele engendrou lá nos anos 60 na Fundação Ford, o dinheiro da Fundação Ford no SEBRAP. E esse é o projeto de vida dele e ele conseguiu realizar. E ele tem orgulho disso, não lamenta não. Então o que me parece é que a coisa está lançada. O Aécio é o único nome, acho que o Alckmin provavelmente vai sair candidato a governador do estado e o Serra é carta fora do baralho. A fala do Fernando Henrique apenas nos diz o que já sabemos.